Que bom ter você aqui, uma pessoa que tem experiência aí com meditações ativas, tem todo um universo de experiência, né, de prática de meditações ao longo desses anos. Já vou começar perguntando, faz tempo que você medita? Faz um bom tempo já que você pratica meditação? Faz 40 anos que eu comecei, né? E Caramba! sou instrutor de meditação há uns 30, mais ou menos. Há uns 30 anos já como instrutor de meditação, né. Eu É. sei que você fez medicina na Unicamp, né, você trabalhava como psiquiatra, né, e de repente você deixou a psiquiatria, foi para os Estados Unidos, viajou em outros países também, e começou a se aprofundar em meditação, né. O que aconteceu na tua vida, que chamado foi esse para que você, né, ingressasse o universo da meditação, para que você tomasse esse rumo? Então, acho que tem uma palavra que diz que, não sei, para mim ela representa bastante, que é encantamento. 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 Para mim essa palavra significa algo que eu sou meio que tomado pela história e que não tem dúvida, sabe? Aquilo me preenche, aquilo me realiza. Eu tive Uhum. contato a primeira vez em 1981 com a meditação, né? E eu trabalhava como psiquiatra. E aí eu percebi uma técnica que eu fiz já provocou um efeito, uma transformação muito significativa dentro Legal. de mim mesmo, né? Eu Uhum. falei, não é possível, uma vez só, rapidamente, meu comportamento, eu era, se eu for falar de como é que eu era assim, muito tímido, muito travado, muito fechado. Aí eu percebi que em uma técnica eu estava mais solto, mais leve, mais comunicativo, mais sociável. Uhum. Aí foi um encantamento mesmo, era o que eu buscava, e aí a coisa foi, né? Aí eu fui, vamos entrar fundo nisso. Aham, aham. E aí você vai para os Estados Unidos, você conhece qual tipo de meditação que você começou? Então, foi o seguinte, quando a gente, só uma parte, né? Quando a gente fala de meditação ativa, não quer dizer que seja só ativa. Então, meditação ativa Uhum, são meditações que têm movimentos corporais. Muitas vezes são movimentos que aliviam tensões, tanto uhum. físicas do corpo como emocionais, que são as técnicas de meditações ativas catárticas. Mas elas têm o componente parado também. Então, na verdade, não é tão correto dizer meditações ativas, porque sempre é meditações ativas e passivas. Eu Uhum, posso ter uhum. só meditações passivas, mas as ativas, elas sempre têm a passiva também. Então, só uma ilustração. Legal. Aí, a técnica que eu fiz, a primeira, nessa que eu percebi uma grande mudança, foi chamada meditação dinâmica, que é uma técnica do Osho. Ela tem 5 estágios, são estágios que têm sequências que vão abrindo cada vez mais para que você libere emoções, para que você amplie a respiração, para que você se Uhum, enraize. Não vou explicar agora como é, uhum. mas aí eu fui para os Estados Unidos, onde o Osho estava, em Rajneeshpuram, né? Então eu estive na presença dele quando ele estava lá, e depois eu estive na Índia quando ele ainda estava no corpo. Então, basicamente, eu comecei nessa linha das meditações ativas do Osho, Uhum. e eu ensinei muitos anos essas meditações. Aí depois mudou, eu não estou mais ensinando as meditações completas dele, eu fiz uma releitura, uma readaptação, uma adaptação que eu Uhum. acredito que facilita, a gente pode falar ao longo do tempo aqui. Legal, bacana. E aí quando a gente está próximo a essas pessoas como o Osho, né, o Nisarga, a transmissão, o ensinamento, a prática, né, então a gente vai integrando muito mais, né. E é legal, isso me alegra, né, conversar com alguém, eu acho que eu havia te falado no nosso bate-papo anterior, que eu sempre gostaria de entrevistar alguém que tivesse estado na presença de Osho. A gente ouve falar, mas nunca tinha conversado com alguém que realmente esteve lá, então me honra a tua presença aqui, né, sigo muito e compartilho muito dos ensinamentos de Osho também. Então já que entramos nesse assunto, vamos lá, primeira pergunta, o que é para você, o que é meditação? Tá? Então, a gente já sabe, né? Eu acho que todo mundo aqui já sabe que está assistindo, que a meditação ela tem vários significados diferentes, né? Não é uma palavra comum para várias linhas e várias propostas diferentes. Uhum.
Então, em face disso, eu vou dizer qual que é a minha visão. Não estou dizendo que esta é a melhor visão que existe, nem que é a única. É o que eu entendo. Meditação, para mim, eu vou dizer uma definição que eu mesmo criei. Meditação é a arte de manter-se no modo percebendo. A arte de Legal. manter-se no modo percebendo. Isto é, nós normalmente não estamos percebendo momento a momento, nós estamos mais pensando. Eu chamo modo ruminando. Então, nós estamos tomando banho, conversando, dirigindo, trabalhando, e a gente está, no fundo, ruminando pensamentos que não dizem respeito àquela realidade que nós estamos vivendo naquele momento. Então, nós estamos muito mais no modo ruminando. E a meditação é a arte de manter-se no modo percebendo, isto é, eu estou percebendo esse momento. Então, agora, por exemplo, nós podemos estar mobilizados a nos manter no modo percebendo. Isto é, eu estou percebendo você, eu estou percebendo a mim mesmo, eu estou percebendo a minha voz, eu estou percebendo o meu peito, eu estou percebendo qualquer coisa do fluir deste momento. Esse momento é um fluir, né? A realidade é um fluir, sempre está mudando. Mas o que falta, normalmente, é quem observa isso, testemunha isso, assiste o filme da vida. Esse filme passa, mas o espectador dá uma passadinha, dá uma olhadinha no filme, sai, depois dá uma olhadinha. A ideia é trazer o espectador do filme o tempo todo. E esta é a arte da meditação, estender os momentos em que eu reconheço que eu estou realmente presente, que eu chamo modo percebendo. Deu para entender essa minha terminologia, modo percebendo, modo ruminando? Olha, e o que você falou faz muito sentido. A nossa mente, ela fica constantemente ruminando. Nossa, fez muito sentido isso. Constantemente num fluxo de pensamentos e que nem sempre são relacionados ao presente, né? Geralmente Normalmente algo não, né? passado ou futuro, né? Tá naquela loucura. Então, é bacana essa definição, né? Esse estado de trazer para o presente, né? E perceber o presente. Muito interessante. E a parte de meditação ativa, né? Na sua definição, o que são as meditações? Você deu uma pincelada lá no começo, né? Mas traz um pouquinho mais dessa ideia das meditações ativas. Tanto do que é a meditação ativa, quanto os próprios benefícios que ela traz. Tá. Então, se meditação como um todo, né? Porque meditação é um estado de se manter presente, um estado de se manter no aqui e agora, ou, usando as minhas palavras, o estado de se manter no modo perceber. Agora, técnicas de meditação, elas são treinamentos para que isso se torne realidade. Isto é, para que isso não sejam só palavras, para que isso seja vivido. Então, se meditação é a arte de se manter no modo percebido, eu não preciso estar, não necessariamente só quando eu estou parado. Eu posso estar no modo, na presença, no modo percebendo, no aqui e agora, enquanto eu estou em movimento também. Você vê, a meditação não é só você parado. Eu posso, nesse momento, eu e você, Shanthan, Nisargan aqui, quem está ouvindo, pode estar nesse estado de reconhecer que eu estou presente agora, me manter nesse estado. Então, isso abre um leque, porque normalmente se fecha. Meditação é só parado. Eu só treino essa presença parada. Não é por quê só parado? Porque também não em movimento. E aí tem determinados tipos de movimento que aliviam tensões. Então, eu estou treinando essa presença, esse estar atentivo ao momento, e ao mesmo tempo estou escoando tensões. Então, tem uma variedade de técnicas ativas que geralmente pegam. Agora, o Osho não foi o criador, né? Por exemplo, se você fala o giro sufi, sabe o giro sufi? Já viu alguma coisa? Não recordo. Eles têm um rodopio, eles ficam girando, e aquilo é uma meditação. E é uma excelente meditação, e é uma meditação ativa. E que ela é milenária, inclusive. O Gurdjieff, que foi um outro mestre russo, que viveu, acho que no século passado, ele também tinha técnicas de meditação que tinham movimentos. Mas então, assim, basicamente é interessante que a gente entenda, eu posso ter movimentos
bem ativos, pouco ativos, liberadores de tensões, não liberadores de tensões. Tudo entra na mesma categoria. Agora, especificamente aquelas que liberam tensões, elas tornam a gente mais espontâneo, mais Legal. solto. Por isso que vem aquela história, soltura corporal, né? Eu estou com presença. Porque, por exemplo, se a pessoa ela é travada, como eu fui, uma educação super reprimida, tá? Você fica quieto, você não fala baixo, não fica correndo dentro de casa. Eu me sentia aprisionado em termos Uhum. corporais. Então, se eu por acaso desenvolvo a presença, mas com o corpo fechado, essa presença ela não tem muito espaço para se expressar livremente porque o corpo está travado. Então, Uhum. se eu solto o corpo, eu tenho mais espaço para expressar a minha realidade do momento sem restrições. Eu tenho mais, eu não sei, eu acho que eu queria até encontrar uma palavra melhor do que espaço, mas é isso. Uhum. Então, ao mesmo tempo que essas técnicas treinam esse estar presente momento a momento, ela quebra amarras, sabe? Uhum. Eu teria que explicar um pouco, né? Mas é isso que é legal, né? E para o pessoal que está nos ouvindo e assistindo, é bacana, porque assim, vamos lá, a gente é muito acostumado com a ideia de. E aí talvez muitas pessoas param ou não seguem a meditação, porque eu não consigo ficar paradinho, eu não consigo ficar quieto aqui, não sei o quê, a minha mente não para, o meu corpo dói, não sei o que e tal, tal. Sim, tem as meditações passivas, elas tendem à passividade do corpo físico, né? Mas a mente está funcionando. Meditações ativas, você me corrige se eu estiver errado aqui, tá? Meditações ativas vai trazer a ideia de fazer o quê? De movimentar também o corpo físico, né? Bom, Sim. então, e aí ativando, ou seja, mexendo com o corpo físico, entra num outro estado, não vou chamar aqui de outro estado de meditação, né? Mas, e é bom o pessoal entender, existem as meditações passivas, que é essa que geralmente, né, se pratica, né? Você tá aqui na frente da tela, fica quietinho, né? Bem, parece que é quietinho, a gente diz, né? E aí você medita ali passivo, com o corpo passivo, né? O corpo É. físico está passivo. Meditações ativas tendem o quê? A mover o corpo. Né? Então o pessoal entender que tem essas duas categorias e ambas trazem benefícios fantásticos de qualquer forma, né? Mas traz um pouquinho mais o que você sabe no teu entendimento de meditações ativas. Bom, assim, a meditação ativa mais famosa mais famosa, acho que a mais famosa é uma meditação do Osho chamada meditação dinâmica. Meditação dinâmica. E ela é o nome da técnica específica, ela demora 1 hora, ela tem 5 estágios. Então, só para Uhum. vocês terem uma ideia, existe o primeiro estágio é de uma respiração de 10 minutos imensamente intensa, muito intensa, muito intensa. Se eu for mostrar aqui, vocês vão se assustar. Eu nem quero mostrar. Para que isso? Para que abra a comporta emocional, quando a gente rompe a respiração, aí a emoção tem chance de se expressar. Coisas que eu guardei desde a minha infância, talvez até de outras vidas, e Uhum. ficam me corroendo. Foi isso que aconteceu comigo a primeira vez que eu fiz. Eu senti que limpou uma coisa e de repente já não era o mesmo. É como se tivesse tirado algum peso de dentro de mim. Aí você tem o segundo estágio, que seria o estágio de você expressar essas emoções, como se você Uhum. fosse louco, por exemplo. Mas aí depois tem outros estágios, eu acho que não convém eu explicar todos os estágios, porque vai ficar muito longo e talvez desnecessário. Mas o ponto é, enquanto eu estou em cada um desses momentos, seja a respiração, seja no espaço de liberação emocional, eu vejo, eu estou realmente presente agora. Eu estou nesse momento. Eu estou percebendo esse momento. Estou sentindo o meu corpo. Eu estou sentindo a minha emoção. Porque se eu faço sem essa presença, não é meditação. Meditação é Hum. chamar a presença. Então, veja, um Uhum. cara pode estar sentado com os olhos fechados, na postura ideal de meditação parada, ele pode não estar meditando se não estiver chamando a presença. Se não tiver. Exatamente. Isso dentro do meu conceito. Né? Claro que Faz existem sentido. outros conceitos.
Aí o que Uhum. aconteceu? Eu falei de uma técnica do Osho, mas existem outras. Essa é um pouco assim, fisicamente exigente. Aliás, é Uhum. muito exigente fisicamente a meditação dinâmica. Então, hoje se tornou uma barreira essa exigência corporal. Uhum. Porque antes a gente tinha um impulso do Osho. O Osho, ele mobilizava a gente a arregaçar as mangas. E a gente Uhum. entrava fundo pra caramba. Hoje em dia não está ele mais aqui para fazer com que a gente mergulhe assim. Então, é uma meditação que só funciona se você entrar pra caramba. Se você for entrar, Shanti, e você vai, não sei, será? Meu Deus, que respiração louca, você já não entrou direito. Você tem que mergulhar mesmo. Será que tem alguém me olhando? A careta ficou certa, ficou mais feio, ficou mais bonito. Será que esse jeito tá certo? Será que eu tô respirando certo? A mente é doida, porque eu tive algumas experiências, não usando a meditação dinâmica diretamente de hoje, mas algumas experiências assim, as primeiras vezes foi isso. Eu não era, a orientação é fecha os olhos e se entrega. De tempo em tempo eu olhava assim, será que tem alguém me olhando? Cara, tava todo mundo, cada Claro. um na sua. Então é interessante como que a mente também, né, leva a isso, a esse julgamento, será que está certo, será que está errado, né? E com o tempo da prática, com as experiências, cada vez mais eu fui me soltando. Eu lembro que numa experiência eu vi uns amigos meus num palco, né? Eles eram instrutores e aí estavam fazendo algumas dinâmicas ali. Eu falei assim, eu quero ir para esse treinamento, mas nunca eu vou subir lá em cima. Isso não faz sentido, cara. Eu quero outra coisa. Bom, tempos depois tava eu já um pouco mais solto, né? E adivinha, no palco, né? Então, porque vai soltando, a gente vai se liberando dessas amarras. E eu gostei muito desse que você falou também, né, de que nós temos aí emoções reprimidas, né, sentimentos, pensamentos e tudo mais, crianças. E a minha experiência também dentro do pouco que eu pratiquei de meditação ativa, normalmente você não chega num momento que você não pensa mais, você tá tão imerso naquele momento presente ali, sim, tá percebendo a dor, às vezes o desconforto físico, ou tá percebendo as emoções e é muito interessante, é muito intenso também, né, É, praticar meditação ativa. É é, algo que comece com uma forma simples, né, e legal que você faz esse trabalho também, né, que não seja tão exigente, mas é uma forma aí de entrar em grandes esferas, em grandes espaços de meditação. mas assim, eu falei uma meio que eu comecei a explicar uma que ela é intensa mesmo, mas existem Uhum, menos intensas, né, que também ajudam. Então eu fiz uma adaptação, sabe? uhum, Eu ensinava as técnicas do Osho, meditação dinâmica, meditação Kundalini, meditação Nataraja, meditação Nada Brahma, Guri Shankar e outras tantas aqui. Então uhum, eu ensinava isso. Aí eu percebi que o pessoal acabava não praticando, porque elas têm duração de 1 hora. E uhum, cada uma tem diferentes estágios. Então, por exemplo, vocês não vão saber muito bem, provavelmente, o que é isso, mas, por exemplo, a meditação Nada Brahma, um dos estágios é o Ramin. Eu me encanto pelo Rami, mas eu não me encanto pelos outros estágios da meditação Nada Brahma. A uhum, Kundalini, eu me encanto pelo chacoalho, eu me encanto pela dança, mas eu não me encanto por outros estágios daquela meditação. Então eu falei assim, será que não é possível fazer uma recombinação desses estágios e a pessoa fazer sua própria montagem sem ter que seguir aquele negócio? Se for a Kundalini, tem que ser esse e esse. Será que não dá para montar? Eu acabei criando uma estratégia que eu chamo meditação fluir consciente, que tem 9 estágios. E aí você combina. Você quer fazer só um com 3 e depois o 7? Você faz. Você quer fazer legal. todos? Você faz. Você quer fazer o segundo estágio 4 vezes seguidas? Você faz. Então você Uhum, pode fazer uma meditação fluir consciente por 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 40 minutos, os estágios que você quer fazer, que você escolhe fazer. Você pode fazer por 2 horas, se você quiser, uhum, se for uhum, aumentando o tempo. Então, ela tem uma flexibilidade e são estágios que não são tão exigentes uhum, do ponto uhum. de vista físico, né? Sim. Então, ele facilitou bastante mesmo. E legal essa adaptação, né, porque da minha experiência também, eu acho que a sua, né, uma coisa é quando a gente está
imerso num ashram, numa comunidade específica, com um Exatamente. mestre, dentro de uma orientação para aquela época, para aquele momento ali, embora ela seja adaptada para qualquer época. Mas uma coisa é estar ali imerso. É muito mais fluido, né? Eu tenho experiência de ir para a montanha de Condor Branco, no sul do Chile, Claro. e quando você está ali, você é muito mais fácil assimilar as técnicas e aplicar elas daquela forma. Quando a gente Pelo vem para o tempo que nosso for, né? Se for 2 horas, você faz 2 horas. faz 2 horas, sem problema, né, dói tudo e não importa, e você vai, porque você está imerso numa egrégora. Quando vem para a realidade, eu acho legal essa adaptação, a gente não perde a essência dela, né, mas Exatamente. adapta à realidade, né. Vamos fazer uma meditação ativa online, dá para fazer? Acredito que dá, né. Dá para Mas fazer. sim, mas imagina se ela for presencial, ela é muito mais potente. Né, no É. Instagram vai dar uma meditação, dinâmica, sei lá, meditação ativa online para nós, é uma forma. Aí a gente vai lá para a cidade dele. Que cidade você está agora, Nisargam? Eu moro em São Francisco Xavier, é um distrito, fica na Serra da Mantiqueira. Pertence a São José dos Campos, mas está na Ainda Serra da São Mantiqueira, São Paulo. Então, uma lá de coisa é São a gente ir Paulo. lá ir lá para a cidade dele e fazer presencialmente contigo, né. É, E uma outra coisa é nós ir lá para um, sei lá, para um ashram mesmo lá, se o Osho estivesse aí, praticar com ele. Né. é, Isso não, uma coisa não invalida a outra, no entanto, são é. intensidades diferentes, né. Eu, como professor, né, eu percebi que essa adaptação era essencial, porque Exatamente. do jeito que estava, não estava havendo prática, as pessoas não estavam praticando, na verdade. Eu Uhum. tinha aluno, eu dava, na época, eu comecei a ser professor há muitos anos, na Sim, época era fita cassete, então eu dava, cada uma das meditações que eu ensinava, tinha músicas próprias e eu dava para as pessoas, fita cassete, para você fita praticar em cassete. casa. Ó, gente, Mas se o pessoal você acabava não praticando. sim, E aí, quando começou essa adaptação que eu fiz, que é uma flexibilidade em relação aos estágios a serem praticados e ao tempo, aí uhum, o pessoal começou a praticar. exatamente. Isso é um outro momento, né, a gente fala aí de 30 anos atrás, 40 anos atrás, eu trabalho na área de treinamentos também, e é um público diferente, né, de uma outra realidade, de uma outra época, um pós tipo Segunda Guerra, alguma coisa assim. Então trazer para essa nossa realidade agora a necessidade do fluir. Mais do que isso, eu queria saber, quais na tua percepção, quais são os benefícios da meditação ativa? Bom, primeiro, a meditação ativa tem todos os benefícios do que a meditação em si tem. Uhum, Isto é, eu vou treinando durante uma prática esse estar no modo percebendo, esse estar presente. E aí eu uhum, trago isso para a vida. Então, aí eu estou falando de uma maneira bem genérica agora. Então, vamos supor, acontece uma coisa negativa na sua vida. Aconteceu uma coisa ruim com você. Aí, não é legal, mas a pessoa fica remoendo aquilo, pensando, 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 reclamando, insatisfeita. Aí, aquela situação negativa, ela perdura, o incômodo perdura. Então, se eu consigo passar por uma situação negativa e, ao mesmo tempo, perceber pensamentos que estão alimentando o meu estado emocional desagradável, e eu consigo não pensar naquilo, só sentir, mas sem colocar lenha na fogueira, eu passo pela situação de uma maneira muito mais fácil. uhum, Então, quem consegue realmente manter-se presente, isto é, sem entrar no modo ruminando de ser, porque eles são antagônicos, né, são inversamente proporcionais, a minha vida se torna muito, muito, muito mais leve, mais uhum. simples, mais criativa. Então, isso é o benefício da meditação de uma maneira geral. Em relação às meditações ativas, especificamente, além disso, ela traz, assim, visivelmente, uma espontaneidade. Eu me Certo. sinto hoje, né, não estou dizendo que eu sou o auge da espontaneidade, mas assim, comparado com antes, não tem comparação. Então, vamos supor, a coisa flui, não existe aquela coisa que segura, né?
é mais fácil. A espontaneidade, tanto corporal, quanto de linguagem, quanto de fala, é mais permissividade, é mais autenticidade, Uhum. naturalidade. Elas trazem isso. As meditações passivas, elas não conseguem tanto, pela minha Uhum. experiência. Sim, você fica Legal. mais presente, você alivia, mas não tem um trabalho corporal que fez com que você fizesse É, uma limpeza. exatamente. Então, Até a associação das duas, para mim, até porque nós estamos tensos, né? Nossa vida é corrida. uhum, Aí eu uhum. quero pegar um cara que está numa vibração assim no seu dia a dia, quero que ele pare. É muito brusca essa diferença do ritmo de vida normal e o ritmo que ele tem. Então, uma das grandes vantagens, benefícios, você falou da meditação ativa, é fazer com que o cara aprenda ou crie ou entre num clima favorável à meditação passiva. Porque Uhum. aí ele começa assim, né, na própria meditação, e depois ele vai acalmando E vai na própria acalmando. meditação, até que ele chega aqui na própria meditação. Sim, Aí sim. agora eu consigo. Legal. Até porque, né, você trouxe, a meditação ativa tem uma melhor que isso, as emoções geralmente são somatizadas no corpo físico, correto? E Sim, somatiza muito, né, sei lá, vou pegar claro. aqui a emoção da raiva, né, aí você vai ficando travado, vai ficando fechado, tal, tal, tal. Ou do medo, né, ou da vergonha, vai se encolhendo, vai indo, vai indo. Isso. E então, ou seja, fazer uma meditação passiva, sim, vai tomando com uma meditação passiva vai tomando consciência dessas emoções. Agora, me parece que a meditação ativa vai fazer o quê? Vai, pá, soltar isso, né. Ok, então, começa É, agora a ter uma abertura para dessomatizar, acho que podemos falar isso? Dessomatizar pode aquelas ser. emoções, né. Dependendo da meditação ativa. Mas Opa, legal, fala mais tem sobre essa. isso então. Porque eu falei da meditação. Você sabe qual que é a meditação ativa que eu mais gosto? Me E que eu diga, mais não faço? sei. Eu faço todo dia. Todo dia. Mais ou menos por meia hora por dia. Eu faço parada, eu faço as passivas, né? Inclusive tem um Uhum, grupo que eu estou fazendo online, ao vivo. Então, legal. é meia hora que eu tenho feito, né, nesse grupo. É só sentado. Mas todo dia, antes de tomar banho, eu faço dança. Dança como presença, dança como meditação, dança livre. E Legal. assim, para mim, em termos de meditação ativa, a dança é a rainha das meditações. Eu não sei se o pessoal. É claro, o pessoal vai, mas que negócio de dança, a rainha das meditações ativas? Para mim é. Dança, a rainha das meditações ativas. Por quê? Porque quando você está dançando dança livre, e você está chamando a presença, está no modo percebendo, né, que essa é a essência, se você tiver isso, é apenas dança, não é meditação da dança. Uhum, Você consegue, enquanto você está dançando, realmente estar presente, você percebe que a sua dança ela tem outra qualidade. Aí sim que você vai ver o que é espontaneidade. Que ela vem da presença. uhum, Aí sim você vai perceber o que é criatividade. Aí sim você vai perceber o que é liberdade. Quando você não tem nenhum bloqueio, né? E você quer não ter bloqueio, você se permite não ter bloqueio. Você pode dançar uhum. sozinho, não é dança dois. Então, eu não sei se deu para captar, mas para mim é tão grandiosa, sabe? É tão prazeroso eu ver o meu corpo livre dançando sem preocupação do que ele vai fazer. Eu vou acompanhando e vejo que ele cria. Eu não preciso pensar o que eu vou dançar, o Legal. que eu vou fazer, se eu vou virar, se eu não vou virar. E eu uso essa meditação porque eu moro em um sítio, mas eu tenho fases em que eu trabalho no sítio, tem fases que eu não trabalho. Então eu Uhum, acabaria ficando no sedentarismo. Então, quando eu pratico, eu estou praticando todos os dias, já faz bons meses, é a minha quebra do sedentarismo também. Então tem esse outro legal. benefício. Além de liberar a endorfina, esses movimentos que você faz, você muda o astral.
Uhum. Então, Que libera um legal. endorfina. Então, é uma meditação, para mim, facílima de estar presente, enquanto eu estou dançando. E eu Uhum. percebo que o estar presente gera um um fluxo natural e espontâneo. E aí eu Uhum. falo, bom, se eu consigo estar nesse fluxo espontâneo quando eu estou dançando, eu também consigo em outros momentos que não a dança. Basta eu chamar a presença. Aí eu vejo Legal. que em outros momentos acontece a mesmíssima coisa. Essa criatividade que emerge naturalmente, simplesmente da Uhum. consciência ao momento. Então, ela é um Legal. modelo, é uma referência do que é estar presente, do potencial criativo que tem o estar presente. Uhum. Inovador, sabe? Sempre novo. E como no meu caso, como é também uma proposta de quebrar o sedentarismo, eu quero que o meu corpo Se dê solte. solte mesmo, para quê? Para que eu me mexa, para que realmente eu exercite corporalmente, braços, pernas. Então é uma Legal. entrega mesmo. Então, assim, para mim é o meu deleite diário. Então, eu Sim. diria, se eu tivesse que abandonar todas as meditações ativas, ficar só com uma, com certeza, para mim seria dança. Seria a dança. E o legal é que isso, 2 benefícios, o benefício da meditação, do estado de presença, de consciência, de autoconhecimento, e ao mesmo tempo o benefício físico, né, de sair ou de diminuir ou de evitar, ou de ter uma melhor saúde, né. Como consequência acaba tendo melhor saúde, né. Claro que Bem tem melhor saúde. exato. E a própria dança libera tensões. Claro, imagina só, Ela né, vai rompe solta bloqueios. solta. Uhum. Né? É Legal. claro que é uma expansão. Quando eu comecei, eu tinha determinado espectro de movimentos. Né? Aí depois, Começa meio quadradinho, né. à medida que você vai se permitindo, você sai da caixa. Sabe que eu tinha um professor de o meu primeiro mentor, assim, que eu realmente considero como mentor, né, 92 anos. E ele era, lógico, 92 anos, então ele dançava quadradinho, assim. Então, até hoje a gente às vezes brinca ainda assim: "Ah, vamos dançar quadradinho", que era lógico, né, ele tinha dificuldade de mobilidade, né, então não tinha todo o movimento corporal que a gente tem com menos idade. Então imagina, vai soltando, né. E eu compartilho e entendo esse teu a tua fala também, porque eu venho de um aspecto todo regrado, todo cerrado, todo, né, e de repente você começa a soltar um pouco, tá na hora de começar a fazer umas danças, né. Meu suporte técnico tá aqui dizendo assim: "É, tá na hora já". Por acaso ela é minha esposa, né, então quanto mais soltura corporal, mais flexível a gente fica, né. Eu lembro que eu pratiquei algumas vezes, inclusive lá na montanha de Condor Blanco também, e aí depois de voltar para casa, você tá diferente, a gente fica diferente, fica mais livre, fica mais solto, fica mais à vontade, né. Dando sequência, quem pode todo mundo pode praticar meditação ativa? Quem que pode? Para que você indica, né? Olha, a meditação ativa, normalmente, ela é muito indicada, especialmente indicada para as Uhum. pessoas mais travadas. Porém, essas são Independente as da que menos idade. querem. Ah, Você entendeu? entendi. Quem mais precisa, normalmente, é quem tem mais resistência. Então, tem pessoas que sabem que precisam e querem. Uhum. Então, eu acho que o critério principal é o querer mesmo. É querer. É o querer. A pergunta que eu ia te fazer, por que não praticamos então? Por que não praticamos? É. Eu acho que, primeiro, porque não tem conhecimento, né? A maioria das pessoas não Uhum. sabe que existem técnicas ativas. Eu falei da dança, falei da Uhum. dinâmica. Eu não falei, por exemplo, do chacoalho, que é um bom antecedor, é um bom preparo para a dança, que é um Uhum. estágio que você chacoalha o corpo. E aí sim, você cria um ambiente corporal que facilite uma dança realmente livre. Eu realmente Uhum. não sinto que eu preciso mais no chacoalho, mas eu precisei. Uhum. Então, assim, a pessoa ela não pratica primeiro porque ela não conhece. Então, Uhum. assim, para quem quer ter uma aprendizagem bem didática, eu posso fazer uma divulgação do que eu. Claro, claro, com certeza. Tá. Então, no Hotmart, eu tenho um curso online de meditação, chama Curso Online de Meditação Fluir Consciente.
E tem vários conceitos, são 23 vídeos. Sendo que 10 são para explicar técnicas. Aí eu explico o chacoalho, a dança, o latihan, o gibberish, que é uma técnica poderosíssima. É assim, poderosíssima de limpeza. Enquanto a dinâmica, eu falei, que ela é uma limpeza emocional, só que ele exige muito, o gibberish, ele provoca a mesma limpeza sem exigir tanto. Sabe? É assim, para mim, o gibberish foi um divisor de águas. O Nisargam, sem o gibberish e com o gibberish, é outro cara. Caramba. Por causa dessa história de limpeza emocional, é focada nisso. Então, Sim. eu explico ensino outras técnicas, tem vídeos demonstrativos quando é necessário, tem os áudios, porque precisa de uma sonoridade. Então, tem os áudios específicos que estão disponibilizados na plataforma. Atualmente, o preço desse curso está bem barato, R$150. Então, lá você vai aprender mesmo, se você quiser, né? Sim. E a outra possibilidade é os retiros, né? Os retiros de meditação aqui onde eu moro, São Francisco Xavier, que eu tenho um espaço, né? Que eu recebo pessoas para retiros e tem a capacidade para 13 pessoas. As pessoas ficam hospedadas, passam um final de semana ou feriado. Agora eu vou ter em setembro, dia 7 de setembro, que é o dia 10. Então ela fica com hospedagem, alimentação, e aí sim, aí a gente começa do comecinho. Explicar do comecinho, aí explica uma técnica, a gente pratica, e escolhe umas para se aprofundar. Para que seja não só uma aprendizagem, não só uma prática, que a pessoa aprenda e consiga reproduzir em casa, mas também se aprofunde no próprio retiro. Show, legal. Gostei da ideia, como você tem um curso online já disponível, né? Isso é bacana, porque sabe que eu cheguei até você justamente por procurar essa meditação, como é que chama? Gibberish? Acho que é isso, que é assim que se pronuncia. Gibberish. Gibberish. E eu tava pesquisando sobre meditações ativas e eu vi essa e depois eu vi o Nisargam. Não sei, essa foi a relação que começou, né? Fui ali pesquisando justamente sobre essa meditação. E aí, porque tá dentro das meditações ativas, né? E aí é legal saber que tem como a gente aprender também. E é interessante que a meditação ela começa primeiro com uma explicação, para a gente ter um pouquinho da ideia do que é, e depois entra para a prática. A partir do momento que você já sabe o que é prática, né? Então é muito bacana. Prática. E, assim, agora a explicação tem que ser muito bem dada, sabe? Porque, por exemplo, especificamente no Gibberish, tem uma explicação assim que eu até vou adiantar. Se você faz 10 minutos de Gibberish, você tem que fazer em seguida 10 minutos de silêncio. Você não pode fazer Gibberish e depois sair lá, vai fazer compra. Não, porque o Gibberish, ele provoca tanta liberação, você precisa sentar. Sabe? Então, é a informação crucial. O cara chega, vai fazer Gibberish tomando banho, e depois sai. Não, o cara tem que parar. São detalhes assim que o pessoal pode bobear e não fazer. Por isso tem que ter instruções bem claras. Algumas precisa mesmo, porque senão não é positivo. O cara fica muito impulsivo depois. Nós não estamos falando de impulsividade, nós estamos falando de espontaneidade, de soltura, mas não de impulsividade. Então precisa ter determinado equilíbrio em algumas coisas. Maravilha. Para a gente já indo para o nosso final aqui do podcast de hoje, esse bate-papo tá bacana, e o legal é que a gente pode voltar mais vezes aqui, se o Nisargam aceitar o convite, a gente pode ir, talvez entrar em outros podcasts, com outros temas, com algo talvez mais específico. Eu já dou uma sugestão, Xande, que a gente fale sobre esses encontros online que eu estou tendo de meditação, que está acontecendo de segunda a sextas-feiras, que são meditações paradas. Isso, você pode falar um pouquinho, pelo menos agora de forma bem breve, eu achei bem interessante isso. Então, eu estou disponibilizando no YouTube um mini curso de meditação, que eu chamo Jogo da Presença. Então, eu vou ensinar especificamente essa meditação que nós estamos fazendo pela manhã. Eu não vou, nesse mini curso, eu não vou explicar Gibberish, eu não vou explicar dança, eu não vou explicar nada de ativo. É focado em quem quer participar dessa meditação coletiva. Sim, esse mini então, curso... eu acho que não é o caso agora de eu explicar, mas é o caso de eu dizer, procure no YouTube, eu vou colocar hoje, o primeiro vídeo, são 9 vídeos.
Por Uhum. enquanto são 9, pode ser que aumente ainda. Gratuito, o pessoal pode acessar os 9 vídeos gratuitamente, isso? Isso. Ah, perfeito. Aí ela vai ter um entendimento dessa proposta de meditação. Então procura no YouTube. Hoje não, porque não está lá no ar ainda, mas a partir, Uhum. hoje nós estamos no dia 14 de 14 de agosto. agosto. Provavelmente vai estar plenamente no ar todos os vídeos disponíveis no dia 21 já deve estar. Dia 23, de 23 completa tudo. E aí você procura mini curso de meditação, jogo da presença. Acho que só vai ter. Aí você coloca com o Nisargan, que facilita achar, né? Não está no título, mas mini curso de meditação, jogo da presença, com o Nisargan. Procura lá que você vai ter. Legal. Realmente eu caprichei pra caramba. Eu acho que foi assim, uma das minhas missões de vida foi criar esse mini curso. Eu Bacana. tô Quero acompanhar lá caprichando. também. Quero acompanhar, assim, eu acompanho os teus vídeos aí também, é muito bacana. Algumas histórias que você já contou, tá no Instagram do Nisargan, tá no YouTube, né, tem umas histórias bem interessantes sobre o filme que tá na Netflix do Osho, sobre a experiência do Nisargan com o Osho. Gente, é fantástico, assim, né, e eu gosto dessas histórias, né, de saber quem é a pessoa, e quando encontrei o Nisargan, disse: "Ok, vamos bater um papo com ele", né. Beleza. Pra Só gente para completar, só um claro. pouquinho. Quem quer entrar no meu canal é youtube.com, né? Uhum. Barra arroba Nisargan. Vocês estão vendo como é que se escreve Nisargan. Então é só pôr Ó, barra arroba Nisargan, vocês estão no meu canal. Tem mais de legal. 200 vídeos lá. Nossa, gente, aí você vai aprender, pelo menos, não sei se eu não vi se tem algum vídeo ali das meditações ativas que ensina meditação ativa, mas que tem conteúdo ali para a gente entender o processo das meditações ativas e o trabalho que o Nisargam faz, isso sim, isso eu já vi que tem conteúdo pra caramba ali, né. E isso é É, legal, começa conhecendo, sempre falo assim: "Ah, eu não tenho muita paciência para meditação", começa lendo, começa estudando, começa vendo. E principalmente meditação, na minha opinião, não sei você, mas na minha opinião só se aprende praticando, claro. né. Não adianta nada o cara decorar um livro desse tamanho assim, dessa Vai estar grossura, vai estar só na teoria. e não medita nada. Me Lixo. Não vale nada. exato, não Só vale nada. atrapalha. O cara é bom de teoria, mas na prática não tem, né, não entra no estado de meditativo, né, no estado de meditação. E para entrar nesse estado de meditação, não sei se a gente vai conseguir agora em pouco tempo, mas eu te convidaria, né, se você tiver alguma meditação de, sei lá, de 1 a 5 minutos para compartilhar com a gente. Tá. Bom, eu posso ensinar uma meditação que eu chamo de Ramen. Eu chamo não, ela chama Ramen. Ela na verdade é uma técnica tibetana e vai demorar um pouquinho para explicar, mas ela é muito poderosa e muito útil, sabe? Porque ela amplia a respiração, ela quebra, ela desengessa a respiração. Nossa respiração normalmente é muito curta e essa é a Uhum. longa respiração e ela ativa o sistema nervoso parasimpático, porque é uma expiração prolongada e a pessoa ao ativar o sistema nervoso parasimpático fica mais relaxada. Ela para mim, eu chamo meditação coringa. Eu faço ela no máximo 5 minutos por dia, quando faço. Uhum. Mas como porta de entrada, eu acho ela excelente. Show. Então, assim, o que que é? Nós inspiramos profundamente, normalmente sentado, com a coluna ereta, mas você pode fazer em qualquer posição, na verdade. Mas Uhum. normalmente, se você tiver com a coluna ereta, a cabeça alinhada, legal. Mas você pode fazer em pé, deitado. Eu já tentei, falei, deitado não deve dar certo. Tentei dar certo também. Uhum. Então você inspira fundo e ao expirar, você inspira o máximo possível, mas sem sofrer. O máximo Uhum. possível, mas de boa. Aí depois, enquanto você estiver soltando o ar, você faz uma vibração. Eu vou fazer com os olhos abertos aqui, porque quando eu faço ela, de olhos fechados, meus olhos viram e abrem um pouco e fica aparecendo branco. E o pessoal assusta de ver o branco do olho aqui. Então eu vou fazer de olho aberto. Mas normalmente eu faço de olho fechado. É. Quando eu não tenho uma câmera na minha frente. Então, Para não assim, assustar o pessoal. inspira. Então, é um som grave na garganta. E quanto mais grave, melhor, desde que seja agradável. E você faz esse som grave.
Dá para ouvir legal? Sim. Tá. Aí você faz até acabar o ar. Eu não fiz até acabar o ar. Eu não vou demonstrar agora, senão só um ciclo demora mais de 30 segundos, vai demorar muito. E aí você inspira fundo e aí você segue. Você terminou. Vamos supor que eu tivesse terminado. Eu recomeço. Às vezes dá um tempinho entre o recomeço, a parada e o recomeço, às vezes tem um tempinho assim, natural. Aí você puxa de novo. Olhos fechados, né? Às vezes tem essa parada também. Quando você inspira, às vezes não é direto. Deixa que seja natural. Aí você... Tá. Aí você faz isso por quanto tempo? Você pode fazer por 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos. A meditação Nada Brahma do Osho faz o Rami por meia hora. Hoje, para mim, meia hora é muito. Mas no começo, não. No começo era importante fazer meia hora. Sim. Aí você pode fazer com... É bem coringa, porque você pode fazer sem música, sem som nenhum de fundo. Você pode ter sons de fundo que ajudam, facilitam, pode não ter. E você pode fazer em qualquer momento, e principalmente em momentos antes de ansiedade, sabe? Por exemplo, você vai fazer uma coisa, vai conversar com alguém, você está muito ansioso com aquela conversa. Se você tiver a oportunidade de, antes da conversa, você fazer o Ramen, você vai dar uma acalmada. Por causa do parasimpático. Agora, isso que eu falei, aí que entra o tanto. O que eu expliquei não é meditação. O que eu expliquei é a parte externa, respira fundo, papá, papá, papá. Mas o que é importante para tornar essa atividade uma respiração, enquanto eu estou fazendo, eu estou verificando, eu estou presente mesmo? Pode ia fechar o olho. Então eu vou checando se eu estou presente mesmo. Legal. Aí se você começa, você dispersa. Você começou a pensar, pô, esse podcast, como é que eu vou editar esse podcast? Não, será que vou fazer quantos cortes? Começa a pensar. Você dispersou. Você pegou em flagrante que você está pensando, você volta nessa checagem se você está presente. Nisargan, o que é, nessa meditação, o que é estar presente? Estar presente sempre é estar percebendo qualquer coisa que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora? Agora está acontecendo eu falando, agora estou vendo você balançando a cabeça, agora eu estou sentindo o meu peito, agora eu estou sentindo o meu gorro aqui, estou sentindo uma coceira. Eu estou no modo percebendo, eu estou percebendo o fluir da realidade. Eu estou no centro observador da realidade. Eu posso estar percebendo a minha emoção. Então tem as realidades externas que está valendo e tem as realidades internas. Como é que eu estou, a minha disposição. Existe quem está percebendo o que está acontecendo. Então, é isso. Então, no caso do Rami, você pode estar sentindo o som, você pode estar percebendo a vibração da sua garganta, você pode estar percebendo o teu ombro tenso, você pode estar percebendo a planta do teu pé, você pode estar percebendo uma coceira, você pode estar percebendo, inclusive, você colocar a mão para coçar, você fazer um movimento, faz parte. Nessa abordagem, você pode se mexer, porque em qualquer movimento você pode estar percebendo. Então, você só checa, eu estou realmente percebendo alguma coisa agora? Se você checa, toda vez que nós checamos, eu estou percebendo qualquer coisa. Quando eu checo, eu estou. É isso que eu ia te perguntar, porque se eu checar e eu perceber que o meu pensamento foi lá pro... Ok, volta, né? Então, mas na hora que você checou, se você está percebendo, você já está voltando. Se você não estava, você confirma, porque a checagem é o próprio estar, na verdade. Mas é um truque, em vez de eu falar esteja presente, eu falo cheque se você está percebendo alguma coisa agora. É melhor eu falar, Xante, fique presente agora. Isso é uma coisa. Eu falo, Xante, você está percebendo alguma coisa agora? Você vai falar, bom, claro, estou percebendo alguma coisa, estou percebendo meu negocinho no ouvido aqui. E aí você procura, uma vez que você identifica que você está no presente, você procura manter isso. Eu continuo percebendo alguma coisa agora, eu continuo. E quando você mantém
você não dá espaço para os pensamentos entrarem. Quanto mais você fortalece o perceber, menos entra pensamentos invasivos, desnecessários, perturbadores. Essa é a grande coisa. Então, o Ramen é uma situação em que você faz tudo isso que eu falei, inspiração, foca a vibração aqui e tal, som audível, grave, até acabar o ar, mas ao mesmo tempo você está verificando, eu estou realmente percebendo. É esse que é o ponto, esse que é o ganho. Legal. Aí quanto mais você treina, mais você vai ter facilidade de pegar em flagrante as dispersões. De repente você está fazendo, mas você está pensando na edição do teu vídeo. Você passou 1 minuto pensando na edição do teu vídeo. Ou nas próximas 3 Nas próximas 3 reuniões que eu tenho aqui, mais uma reunião depois, mais um treinamento à noite, isso, já passou tudo isso, já. Quanto mais você treina, mais rapidamente você pega em flagrante, mais fácil você voltar para o momento. Daí você desgasta muito menos na vida. Você pode ter muitos afazeres, mas você não está antecipando coisas, você está no momento. Aí você faz bem feito aquilo que você faz. Você está agora na tua empresa, beleza, agora você está na tua empresa, você está atento a esse momento. Você não está. Você está na tua empresa, mas você está gastando energia pensando na tua outra empresa. Aí você não está nem fazendo bem feito o que você está fazendo agora nessa empresa. Aí você está treinando a estar ausente, porque você não está ausente, você vai na outra empresa fazer aquilo que você queria fazer, aí você já está pensando em outra coisa. Então você está gastando uma energia muito desnecessária. Quando você está presente, você poupa energia. E faz bem feito. Sim, quando você está presente, você poupa energia e faz bem feito. Gostei dessa definição. E faz sentido. Sim, porque está ali, está focado, né? Está fazendo, né? Muito bem. Bora meditar. Tem mais? Acho que de explicação é isso, né? De explicação é isso. Então você marca o tempo aí, né? Sim. E aí eu sugiro, olha, quem está assistindo esse podcast, a parte mais importante dessa nossa história é o que a gente vai fazer agora. Exatamente. Não adiantou nada se você ouviu, olha, que legal, o cara é legal, o cara é mais ou menos, não interessa. O que interessa é o que a gente vai fazer agora, para você aprender e para você, então, depois ver se você continua fazendo em outros momentos do teu dia. Escolhe um horário, eu quero fazer todo dia às 8 da noite, tá bom. 8 da manhã, tá bom. 5 minutos, tá bom. 3 minutos, tá bom. E aí você vai experimentando, é um bom começo. Ótimo. Vamos? Excelente. Vamos lá. Eu vou desligar o meu microfone para que fique o teu som ali mais claro. E eu vou praticando daqui também. Tá. Agora tá por tua conta. Não, é só a gente fechar os olhos, inspirar fundo e começar.
Não sei se já está bom como amostra. Excelente! Rapaz, a dificuldade é interessante. Interessante como que minha experiência de agora, sim, alguns momentos de realmente perceber, mas a mente ficava assim, procurando te ouvir para ver se estava certo. Será que está errado? Será que está certo? E aí ouve minha voz, alguns lapsos do que tinha que fazer durante o dia, passou durante esse momento, mas o mais interessante é que não sei, é como uma âncora, né? O fato de trazer aí, começa a fazer o som e aquilo ali começa a se, para mim foi isso, como uma âncora. Ok, volta pro presente, volta no sentido dessa checagem, né? Eu tô no presente? Não, não tô. Tô tentando acompanhar a voz dele, o som dele, tentando acompanhar, não. E aí, gostei da ideia da checagem também e de usar esse som, né, do próprio produzir o som. E aí eu comecei a perceber, como é que é o meu som? Será que tem uma boa, ó, é muito interessante. Ele tá contínuo? Não, tem uns estourinhos assim, parece que tá estourando o ar. E aí, cara, esse cara, o que tem que pensar isso agora? Eu Muito tenho algumas legal. coisas bem rapidinhas para falar. Primeiro, você não precisa seguir o ritmo do outro, né? Nessa meditação, mesmo se estiver fazendo em grupo, cada um está Uhum. num ritmo. Tem E pessoas. isso que eu queria te perguntar, porque aí, por exemplo, eu acompanhei aqui, aí lógico, como não tenho experiência, encerrei mais antes, né? E aí eu fiquei na dúvida, eu já volto e pego outro ciclo, ou eu paro, ou eu, por um instante eu entro numa respiração, sei lá, minha própria respiração, e depois volto de novo. Isso eu fiquei numa dúvida que eu queria te perguntar. É, tá, primeiro reforçando, né? O ritmo é seu, então, às vezes, uma pessoa tem uma expiração muito prolongada e o outro nem tanto, não consegue, não tem Uhum, prática. Fica na uhum, sua. Agora, quando você termina um ciclo do Rami, não entra na respiração normal, não. Continua com uhum, o próprio Rami. Isto é, inspira fundo novamente e de novo. Tá? É sempre um atrás do outro. Você pode dar uma legal. pausa de imobilidade, que é natural, mas não use essa pausa para ficar respirando normal. Não. E outra coisa, o que você falou, né? É uma coisa imensamente valiosa. Eu gostaria de passar que não é negativo. Por exemplo, você se percebeu pensando em outras coisas. Isso Uhum, é o pegar em flagrante. Se você tivesse pensando, mas não tivesse pego em flagrante, você iria prosseguir com os pensamentos. O uhum, pegar em flagrante é uma conquista. Então, eu estou falando isso porque muita gente começa a achar que está errado, que é ruim, uhum, que é negativo. Não, pegar em flagrante é positivo, porque você ia pensar mesmo. Só que agora você está pegando em flagrante. Na vida a gente não pega em flagrante. Você tá fazendo uma coisa, você pensa, não pega em flagrante, portanto você não volta. Então uhum. vamos reconceituar. O pegar em flagrante é uma vitória a ser comemorada, porque é a única chance que eu tenho de retornar. Esse é o treino. Show. E é isso, né, pegou a primeira vez, não importa o tempo que levou. Porque há uma ideia muito racional de que eu tenho que fazer de uma determinada maneira e tal e tal. E isso às vezes, né, não necessariamente é desta forma, desta maneira. Agora É. não, porque o Instagram consegue 30 segundos, então eu tenho que conseguir 30 segundos também, né? Quizás o momento chegue, mas liberar esse espaço de tem que ser, de tem que ser É, igual, e entrar no é, espaço de se perceber e se conhecer. Cada um de nós tem um ritmo, né? claro. Então, o E importante, aí, assim, o certo é procure inspirar fundo, sem sofrer, faz essa vibração até acabar o ar para você, sem sofrer. Do seu jeito. Outro faz diferente, o outro não vai ser no mesmo tempo. Boa, legal. cada um é um. Agora, o importante é isso. Estou verificando se eu estou presente mesmo. Né? Eu me percebi que eu me ausentei, pensei em qualquer outra coisa, consegui voltar. Pronto. São duas grandes Uhum, conquistas. É o pegar em flagrante e é o voltar, né? Que
E eu voltar, enquanto eu volto, eu procuro me manter um pouco mais. Esse Uhum. esticar o modo Isso, perseverante. essa dica é valiosa, é isso. Começa a primeira vez, vai perceber, sei lá, percebe uma ou 2 vezes durante uma com o tempo vai percebendo mais vezes, e aí vai se Claro. mantendo mais tempo nesse momento de estado de presença. É. Muito show. Veja, eu não sei se vamos supor que você fosse um corredor. Vamos supor que quando você fosse um corredor assim, você acha que quando você começou a correr, você ia correr como você corre hoje? Claro que não. Exatamente. Exatamente, Agora, você se exatamente. sentir frustrado e se cobrar pelo fato de você não correr tanto, pô, meu, calma lá, né? Por isso que tem Exatamente treino, né? isso. É. E a meditação é um treino, eu gosto muito dessa ideia, né. Vai treinando, vai treinando, vai treinando, uma hora você vai aprender, é que nem andar de bicicleta, vai treinando, vai treinando, vai treinando, um dia aprende a andar de bicicleta, um dia É. e aí você não esquece, Mas você né. sabe por que que normalmente a pessoa acaba desistindo de andar de bicicleta, falando metaforicamente? Porque ela se exige andar mais do que ela se sente confortável. Às vezes Da passa do limite dela e ela se força, porque o professor falou: você tem que fazer nessa velocidade por tanto tempo. Aí o cara vê que está muito sacrifício, ele vai acabar inventando uma desculpa e vai desistir. sim. Agora, se o professor Meditação fala: olha, vai até onde for agradável para você, curta. Aí quando uhum, você começar a sentir que começou a ficar chato, para. Aí amanhã você tenta de novo. Você vai ver que amanhã você consegue um pouquinho mais na boa. Você vai, exatamente. os teus músculos vão se adaptando. E Aí isso você vale para aumenta. isso vale para meditação. Qual é a regra básica para andar de bicicleta? Pedalar, né. É, Olha lá, pega ó, exatamente. aí pega a meditação que nós praticamos agora, qual é a regra básica, né. Vai lá e respira fundo e É. solta o som. Não Na precisa ser de uma verdade, a hora. regra básica é a verificação da presença. Né? Hum, Isso da respiração é dentro dessa técnica do Hamming. Mas na sim, dança, por exemplo, a regra básica é a mesma. sim, Estou presente agora. verificar a As presença. Uhum, circunstâncias são outras. Mas a uhum. essência da meditação é que é o básico. A essência da meditação é a verificação se eu estou presente agora, o que pode ser feito em qualquer técnica e em Exato. qualquer situação, como agora, por exemplo. Uhum. E a ideia é Show. trazer essa verificação não só durante a prática do treino, mas trazer para a vida. Muito bom. E Dá para aí usar em sim que você vai qualquer ver a diferença. eita. Muito bom. Sargan, gratidão, honra e gratidão pela tua Legal, legal, presença, legal. pela tua disponibilidade, por essa entrega, né, de trazer esse conhecimento. Eu muito feliz aqui, né, como eu te falei, de estar conversando com alguém que esteve na presença de Osho, que aprendeu com Osho, né, e que pratica, não é só teve lá não, mas pratica no dia a dia, mais do que pratica, entrega isso a outras pessoas, né. Eu sempre gosto de falar que desejo que esse conteúdo, que essas informações, que essas experiências, que a prática, né, que você nos ensinou hoje, possa chegar a muitos e muitos seres e assim também apoiar na transformação, no desejo de cada um também. Então, daqui, honra e gratidão, né, É, conheçam mais o trabalho do Nisargan. tá bom. E obrigado, viu? E adorei conversar com você. A tua condução foi maravilhosa, bem leve, bem fluida. Parabéns. Gratidão, gratidão, maravilha.